Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um Momento de Fé com Manuel Costa e eu venho trazer uma mensagem de Deus para você. Mensagem que está em Lucas 22, versículos 47 e 48, que fala da traição de Judas. E eu te pergunto, foi predestinação ou foi escolha ele trair Jesus? Judas escolheu o caminho ou a profecia forçou ele a dar aquele beijo em Cristo? Judas foi apenas uma peça de um palco inevitável ou um homem responsável por suas próprias atitudes? Esta pergunta nos leva na antiga Palestina do primeiro século, um tempo marcado por expectativas do Messias, expectativas esmagadoras, opressão política e profunda frustração espiritual, porque eles não viviam as promessas de Deus pelos próprios erros, mas mesmo assim insistiam em apontar o culpado. Roma dominava com força militar, os impostos eram abusivos e humilhação pública que Israel passava. Chamado para ser cabeça entre as nações, vivia agora como cauda. O Messias era aguardado não apenas como um salvador espiritual, mas como restaurador nacional, alguém que quebraria o jugo romano e devolveria dignidade ao povo. Então, o cenário religioso também era sufocante. Fariseus protegiam a lei com rigor, saduceus negociavam poder com Roma e os escribas dominavam o ensino. Havia culto à escritura e tradição, mas faltava vida. O povo estava cansado de formas vazias e é nesse contexto que Jesus surge, não do centro religioso, mas da periferia. Não com exércitos, mas com palavras, não prometendo revolução política, mas prometendo arrependimento, cruz e reino eterno. Quando Jesus chama os discípulos, ele não escolheu os melhores, né? Ele não escolheu a elite. Ele chama pescadores, cobradores de impostos, homens comuns. E entre eles está Judas Iscariotes, provavelmente o único dos 12 que não era galileu. Vindo da Judéia, uma região marcada por expectativas políticas na época, Judas pode ter esperado um Messias estrategista, alguém que usaria poder espiritual para fins terrenos. Jesus o chama como chamou os outros. Não há engano nem destino selado nessa situação. Judas anda com Jesus, ele vê os milagres, ele recebe autoridade, ele participa da missão. Biblicamente, ele não surge como um impostor, mas como alguém que foi se tornando quem se tornou por escolhas internas, não tratadas. E aí que mora o perigo, né? Na vida do cristão. De repente, a gente vê tantas pessoas mudando o curso da própria vida, principalmente aqueles que têm a vida com Cristo, por causa da ganância, por ouvir a terceira voz, por valorizar coisas que para Deus não tem significado algum. Então a pergunta que a gente faz, Judas foi predestinado a trair? As pessoas são predestinadas a trair? A Escritura afirma que a sua traição cumpriu uma profecia. Mas o cumprimento da profecia não significa que Judas foi manipulado ou obrigado a pecar. Ele não pôde dizer, fui forçado a trair. Não, foi escolha dele. Deus não força o mal. Ele conhece o coração humano e, sem ser autor do pecado, incorpora até escolhas más ao cumprimento do seu plano. Judas não foi criado traidor, ele se tornou um traidor. O apego ao dinheiro abriu as rachaduras no seu interior
E o que parecia pequeno virou território cedido. Satanás não ocupa tudo de uma vez, meus irmãos. Ele entra onde há permissão e ali ele trabalha. Judas permaneceu perto de Jesus por fora, enquanto por dentro negociava frustrações e desejos que não foram rendidos. Não se entregou a Cristo completamente, consegue entender? A tragédia não foi a traição, mas o desfecho. Judas sentiu remorso, mas não correu para Jesus. Ele preferiu o desespero em vez da misericórdia. Pedro caiu, mas voltou, nós sabemos. Judas caiu e se isolou. Ele acreditou que o seu pecado era maior que a graça que Jesus traria. Então, Judas não revela um Deus que predestina pessoas ao fracasso, mas um coração que pode resistir à verdade mesmo diante da luz. E isso acontece muito nos dias de hoje. A história de Judas nos confronta. Não basta caminhar com Jesus. É preciso permitir que ele governe o nosso interior, que ele mude o nosso ser, porque senão você vai acabar achando as coisas que estão no mundo normais, porque o mundo normalizou tudo que é errado e nós não podemos ter esse mesmo pensamento. O maior juízo não é trair, é desistir de crer que ainda é possível voltar, porque todos nós erramos, mas não podemos permanecer nos erros. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça reconhecer aquilo que está errado em nós, no nosso interior. Se tem alguma coisa ainda tomando conta do nosso ser que não vem da parte de Deus, isso tem que cair por terra, para que a gente se alinhe à vontade do Criador, para que possamos desfrutar de uma vida com Deus, das bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Se você achou que esta palavra falou contigo, compartilhe e deixe o seu amém.